Bom dia amigos, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, assistindo, então a saudação tripla, ok? Mais um dia abençoado, mais um dia que assim fez o Senhor, que sejamos gratos por mais um amanhecer, mais um milagre da vida concedido a cada um de nós. Quer um milagre? Se olha no espelho, você já vai perceber que você é um milagre, ok? Meu nome é Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia. Telefone para contato para os que são de fora e desejam interagir comigo, DDD 71 99146 4641, também é meu WhatsApp, ok? Fica à vontade, trocaremos uma ideia, sermos edificados um com o outro, sempre de forma respeitosa, assim como os comentários, que é interessante ser colocados aqui. E peço até que se façam um comentário sobre o vídeo, cada vídeo que vocês assistirem, comentem o que vocês acharam, que vocês concordam ou discordam, tudo de forma respeitosa, tudo é aceitável, ok? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperte o sininho aqui embaixo, inscreva-se, é de graça, você não paga nada. Aperte o sino de notificação, que é extremamente importante. Dê o seu like, ok? E se você já é inscrito, peça a um colega, um amigo, um familiar para se inscrever. Se inscreva lá no canal do irmão Wilson. Iniciar um trabalho aí trazendo o evangelho simples de Cristo, uma leitura simples da palavra, onde a leitura simples da palavra ela destroça e desfaz todo o misticismo criado na mente ao longo de décadas, né? Que tem trazido para cada um de nós. A palavra de hoje é misticismos e amuletos. Misticismos e amuletos, o que é que você quer dizer com isso? Vamos trazer e discorrer aqui o que está acontecendo na igreja evangélica no dia de hoje, não no dia de hoje por assim dizer, já vem há décadas aí ocorrendo esse misticismo e amuletos, e se tem a ver com a palavra na qual todos nós, assim que acreditamos em Cristo, dizemos acreditar na palavra de Deus. A respaldo bíblico, tem alguma ordenança de Cristo dos seus apóstolos? Nós vamos saber através da leitura da palavra simples e no final, como eu digo, para aqueles que desejam de todo o coração, buscam após o desejo e se deseja e busca, é impossível que o Espírito de Deus não revele essa pessoa, mas que o quarto e último item, assim, criado por mim, é extremamente importante. Decisão de abraçar o que foi revelado pelo Espírito de Deus é sua e a minha. Então, não importa apenas desejar, buscar e o Espírito de Deus revelar. Ainda assim, a decisão de abraçar a verdade e ficar com ela é sua. Possa ser que, na sua conveniência, você continue querendo ficar onde você está e com as práticas na qual você quer estar. É também uma opção sua. O Criador, através do seu Espírito, apenas traz a revelação para você. A decisão de aceitá-lo ou não continua sendo sua. Ele não vai te obrigar a nada, ok? Vamos aqui para o significado da palavra misticismo e amuleto, que é o tema desse vídeo. Misticismo é a busca por uma compreensão espiritual e experiências com o divino. Os amuletos faz parte desse misticismo, pois são objetos que personificam a crença em forças invisíveis para influenciar uma vida. Dito isso, meus amados e queridos irmãos, o que está havendo na igreja evangélica? Comparado com outras religiões na qual o próprio evangélico combate outras religiões dizendo que não é bíblico. Ora, se eu chego para uma pessoa de uma outra religião, de outro segmento de crença, e digo para ela que a adoração à imagem ela não é bíblica, e vou mostrar na palavra essa pessoa que a adoração a imagens não é bíblica, ok? Aí esse mesmo evangélico é confrontado pela própria palavra que ele acredita e assim apresentou para outrem a não prática aceitável pelo Altíssimo. Quando ele é confrontado pela própria palavra de que também práticas dele não é aceitável pelo Altíssimo, ele diz: opa, aí você é o herege, é o falso profeta, é o falso pregador, está pregando heresias, está querendo destruir a minha fé, está indo contra a igreja de Cristo.
Você percebe como é conveniente apresentar ao outro a palavra para que o outro deixe a sua fé para abraçar a fé dele, mas quando esse mesmo é confrontado pela própria palavra, ele recua. Ele diz que, já está aí há muito tempo, já faço isso há muito tempo, quem é você? Você não tem estudo teológico, você não tem bacharel, você não tem curso de nada. Quem é você? Os pastores estão aí com cursos de anéis de doutores e outras coisas mais, eles não sabem disso? Eles estão pregando a mentira? Eles estão pregando mentira. Porque a compreensão da palavra não vem por estudo nenhum. Ela vem pelo Espírito de Deus. E quando você faz a leitura simples do Evangelho, destroça toda mentira. E isso é incrível. É incrível. Porque se você tiver o costume de ler de uma forma simples a palavra, o problema está nisso aí. A maioria não quer ler a palavra. A maioria quer ir para um lugar e ficar dizendo amém, glória a Deus, aleluia, e acreditar em tudo que vem daquele altar e púlpito santo, porque eles dizem ser autoridade da palavra. Eles dizem ser o mediador entre Deus e o homem. Quando Paulo disse que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Isso é importantíssimo quando Paulo disse Jesus Cristo, homem, foi para que dá conotação realmente de que entre Deus e a humanidade só existe um homem mediador, Jesus Cristo. Rapaz, é a leitura simples, a compreensão do Espírito de Deus, ela é fantástica, derruba de uma forma maravilhosa. Vamos ler o que o profeta Isaías falou ao seu povo na sua época, o que Jesus repetiu à sua época, citando o profeta Isaías, e que, trazendo essas mesmas palavras, elas se encaixam perfeitamente para os seguidores de hoje. Isaías, capítulo 29, verso 11. O Senhor disse, o Eterno disse, Adonai disse, esse Isaías é o povo da sua época. Esse povo se aproxima de mim só com palavras e somente com os lábios me glorifica. Enquanto o seu coração está longe de mim, o culto que me prestam é tradição humana e rotina. Isaías disse ao povo da sua época. Jesus pegou essa citação para os ouvintes da sua época, e disse a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou pegar Mateus capítulo 15, vou pegar do princípio do primeiro verso, para encaixar no contexto, ok? Alguns fariseus e diversos doutores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos ou dos anciãos? De fato, comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Ora, isso é o mesmo de um evangélico chegando para um católico, trazendo a palavra e dizendo: por que vocês querem o mandamento de Deus adorando imagens? É o mesmo do evangélico chegar para o espírito e dizer: por que vocês obedecem o mandamento de Deus falando com espíritos? Aí Jesus respondendo aos fariseus da sua época, aí eu dou a mesma resposta baseado na palavra hoje aos evangélicos: por que vocês quebram o mandamento de Deus com misticismos e amuletos dentro das suas denominações? Que base vocês têm para usar amuletos no culto de vocês? Vamos lá, porque Jesus respondeu: por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer.
E, no entanto, vocês ensinam que alguém pode dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de honrar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês esvaziaram a palavra de Deus com as tradições de vocês. Hipócritas! Isaías profetizou muito bem sobre vocês quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento, coração quer dizer aqui entendimento, deles está longe de mim, mais distante. O entendimento dessas pessoas está distante de Jesus, está distante de Cristo, vivendo de mandamentos humanos, de misticismo, de amuletos, de coisas que Jesus não disse nem os seus apóstolos para fazer, e nem se encontra na palavra de Deus. Com os lábios glorificam, mas o entendimento está muito distante. Não adianta nada a eles me prestarem culto, olha o que Jesus está dizendo aos seus na sua época, e a mesma palavra ecoa até hoje, porque ensinam preceitos humanos. Ora, isso que nós vemos aí não são preceitos humanos? Amuletos, como a água ungida. Você tem aonde base na palavra de Deus para isso, meu amado, minha amada? Não, me mostra na palavra de Deus, na palavra. Da mesma forma como você confronta um outro que não é evangélico, eu também te confronto na palavra. Me mostra na palavra onde existe água ungida, rosa ungida, pedra ungida, vassoura ungida. Me mostra. Me mostra na palavra. Onde tem para que você use esses amuletos de forma misticiosa. Amuletos é tudo aquilo que você coloca de forma espiritual para chegar ao divino. Fazendo isso de misticismo. E você não percebe isso? Como é que você pode confrontar outra pessoa de outra religião com a palavra, quando na própria palavra você se prende com os seus mandamentos e preceitos humanos? O seu entendimento está longe de Cristo. Está muito distante dos preceitos de Cristo. Porque não há respaldo nenhum, gente. E é isso que eu digo, falo sempre. Voltem para a palavra de Deus. A simples leitura da palavra vai descontaminar você ou vocês de toda heresia colocada aí no meio evangélico. Aonde você viu Jesus ensinando isso? Aonde você viu seus apóstolos ensinando isso? Aonde? Tá aí mais um desafio. Eu tenho feito desafios aqui, até hoje ninguém chegou até mim para dizer assim, eu provo. Sabe por quê? Porque essas coisas só vão ser encontradas na Bíblia deles. Só na Bíblia deles. O Evangelho segundo os pregadores. É o quinto Evangelho da Bíblia. O Evangelho segundo os pregadores. Eu vi aqui agora essa ideia. Porque você não encontra respaldo aqui. De uso de amuletos para você chegar a Deus. Para você obter bênçãos através de amuletos. Isso é misticismo? E na palavra de Deus, isso não tem respaldo. Isso não é bíblico. Tem duas situações aqui na palavra de coisas extraordinárias que fugiram, foi assim, como diz assim, fora da curva. Duas situações aqui. Vamos ler. Uma está
em Atos capítulo 5, fugiu da curva e que, por meio de quem aconteceu? 2 apóstolos que fugiram da curva e por meio deles, apóstolos, que não existe mais apóstolos como chamados 12 hoje. Então, os sinais, poderes, prodígios e maravilhas não está sobre mais ninguém hoje que foi dado aos apóstolos para confirmação da mensagem revelada que chegou até a gente. Pelo menos o que chegou até a gente, ok? Tem um vídeo sobre isso aqui. Sinais, prodígios e milagres e dons do Espírito Santo. Procure esse vídeo aqui, que você vai achar tudo explicadinho sobre isso. Atos capítulo 5, verso 12. Muitos sinais, preste atenção, muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não por a mão de discípulos ou cristãos, por a mão dos emissários enviados, os escolhidos por Cristo para pregação da mensagem e confirmação dela, e por isso os sinais e prodígios eram dados a eles. E todos os fiéis se reuniam em grupo no pórtico de Salomão. Os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé. Preste atenção aqui. Chegaram ao ponto de transportar doentes para as praças, em esteiras e camas, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos maus, e todos eram curados. Gente, é assim, algo que fugiu da curva. O poder que estava sobre aqueles homens era extraordinário, a ponto de eles trazerem pessoas nas esteiras e dizer assim, quem sabe até, quando Pedro passar por aqui, a sombra dele não cure. Mas não era a sombra de Pedro em si, era o poder que estava emanando sobre Pedro. E eles acreditavam, e muitos foram curados. Mas o poder que estava sobre Pedro agiu para isso. Não é hoje que as pessoas introduziram no meio evangélico, não se sabe mais ou menos ao certo quando chegou aqui no Brasil, mas por meio das denominações neopentecostais e pentecostais, esse misticismo é instaurado. Esses amuletos trazidos por meio do povo, que é uma coisa de louco, totalmente irracional. As pessoas acreditarem que por meio de pedra, de martelo, de rosa, de água, de foto, por meio de tantos amuletos, e aí dizem que consagram a Deus, quando não existe consagração material mais nenhuma a Deus, nenhuma. Isso era feito na velha aliança, a consagração da tenda da congregação e posterior do templo e dos utensílios na tenda, consagrados ao Pai, ao eterno Deus. E tudo isso era sombra. Nós temos um vídeo aqui, que inclusive, unção do azeite ou do Espírito. Procure também aqui que você vai achar. Então, introduziram por esses líderes cães gulosos do neopentecostal e o pentecostal, introduziram esses amuletos que acabaram de destruir a igreja evangélica no Brasil. A coisa que já não era maravilhosa, mas com o neopentecostalismo e o pentecostal, acabou de destruir. Hoje o evangelho é uma vergonha. E Paulo, na sua época, diz, não me envergonho do evangelho. Hoje, eu mesmo não chamo de evangélico, não. Você é evangélico? Não. Não sou evangélico, não. Porque o nome evangélico está associado ao que está instaurado. Essa vergonha que está, esse vexame.
com tanto misticismo dentro da igreja evangélica? Não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é espiritual. E ainda os que estão aí dentro, eles vão sair. Porque o Espírito de Deus que está neles, vai despertar. Vai se livrar e se libertar desse engano. Desse misticismo instaurado aí que só cresce. E outra coisa, cresce e continuará crescendo de uma certa forma, porque Tiago, em sua epístola às 12 tribos de Israel, as 12 tribos aos irmãos judeus espalhados pelo mundo da sua época, disse o seguinte, que a cobiça ela é interna. Pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos carnais, vocês são levados às armadilhas. Então esses pregadores aí perceberam há muito tempo que a multidão quer isso. Por meio de coisas físicas, de amuletos, levando eles a Deus. Quando, meu Deus do céu, quando a palavra diz que só existe um mediador, só Jesus Cristo te leva a Deus. Só Jesus Cristo, homem, te leva a Deus. É a única ponte entre Deus e você e eu. Não é nenhum amuleto. Você não vai chegar a Deus através de amuleto, de pedra, de rosa, de água. Nada disso te levará a Deus, não, gente. Isso é um engano satânico, maligno, instaurado no meio evangélico. Outro ponto fora da curva, aqui apresentado na palavra, a primeira nós vimos com Pedro. E a segunda foi com Paulo. Coisas que só aconteceram com os apóstolos. Atos capítulo 19, 11. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Não pela mão de outro discípulo. Não pela mão de Timóteo, nem pela mão de Lucas, nem pela mão de Filemon. Não. Paulo, que também era um apóstolo escolhido por Cristo. Você não vê aqui nenhum milagre extraordinário sendo realizado por outra pessoa, não ser apóstolos. A tal ponto, olha aqui outra coisa que fugiu da curva. A tal ponto, e aqui é nessa passagem, que alguns espertinhos pegam para introduzir, e introduziram na igreja evangélica, e trouxeram essa macumba gospel, esse misticismo para aí dentro, trouxeram nessa passagem aqui. Vocês sabiam disso? Vamos ler junto? Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes. E estes eram libertos de suas doenças e os espíritos maus eram afastados. Está escrito. Lucas relata a Teófilo. Teófilo é o seguinte. Cara, o negócio, o bagulho aí, Teófilo, é louco, é doido mesmo. Sabe por quê, rapaz? O poder que emanava por meio de Paulo. Deus, o Teófilo, o Eterno, realizava milagres tão extraordinários por meio de Paulo, que até os lenços e aventais usados por ele se colocavam nos doentes, nas pessoas enfermas, e expulsavam espíritos maus, e as pessoas ficaram curadas, Teófilo. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, é surreal. Tipo assim, eu tô conjecturando aqui, trazendo para um diálogo de hoje, como se fosse Lucas e Teófilo. Viu? Para você não pegar um corte aí e dizer que eu tô trazendo coisas fora da Bíblia. É, porque o óbvio tem que ser dito, né? Já dizia alguém lá atrás. Ô Teófilo, o negócio é incrível. Foge da curva, Teófilo. O negócio é tão extraordinário que até os lenços e aventais de Paulo eram usados sobre os doentes e enfermos, curando eles e espíritos maus saindo das pessoas. É tamanho o poder que estava sobre esse homem, Teófilo. Mas sobre os apóstolos, gente. Não é sobre os pregadores de hoje. Rapaz, você vê cada coisa. Você vê cada coisa. A pessoa é espada ungida. Olha, não sou eu que estou dizendo, vou dizer essas coisas aqui. Se ofenda, não.
Mas procura no YouTube você vai ver. É peixe ungido, é sopro ungido, é água cuspida na boca da pessoa dizendo que é ungida, é paletó ungido. Tudo isso, misticismo, criados para esses curanderismos, para esses falsos pregadores que se introduziram no meio do povo. E Paulo, na sua época, já tinha percebido isso aos seus da sua época. Eu sei que se introduzirão lobos devoradores e não pouparão o rebanho. Paulo, na sua época, percebeu isso. Pedro, na sua época, percebeu isso. Farão de vós negócio. Rapaz, é tão... Rapaz, leiam, gente, pelo amor de Deus, leiam a palavra. Tiram tempo para fazer a leitura simples da palavra. Pai, aqui estou. Que o Espírito do Senhor me revele. Abra meu entendimento, eu não quero ficar no engano. Me revela aqui a tua palavra, na leitura simples da tua palavra, e você vai ver o quanto, e me deixa, Pai, ao ler a tua palavra, na revelação do teu Espírito, me ver comparar com o que é que eu estou vendo, se bate com a sua palavra ou não. E você vai ver, meu amado, minha amada, que o negócio é gritante de diferença. Eu te pergunto, há respaldo para o que está acontecendo aí? Ó, você, não se ofenda. Não fica triste comigo, não. Porque o que eu estou fazendo é a leitura simples, que você também deve fazer. Eu já passei por isso. Eu gosto de bater nessa tecla, porque eu não estou falando do nada aqui. Eu já fiz isso. Eu já pratiquei desse misticismo. Eu já usei amuletos como rosa, como água, como coisas de vassoura ungida, ir para monte enterrar foto. Eu já participei de tudo isso. Eu já vivi nesse engano. Então eu não caí de paraquedas aqui. Estou dizendo isso toda vez a vocês. Eu não caí de paraquedas. Eu não estou falando do que eu não sei. Primeiro, eu não estou falando do que eu não sei. Eu fui testemunha ocular de todo esse misticismo que eu vivi, instaurado no meio pentecostal, neopentecostal, que acabou de destroçar a igreja evangélica no Brasil. E, segundo, eu estou trazendo apenas a leitura da palavra. Eu não estou trazendo nada de mim. O que eu digo sempre, o que você vai fazer com a leitura da palavra é com você e Deus, é com você e Cristo. A responsabilidade é sua, individual, e minha também. Eu, sempre que busquei o entendimento, a verdade, sempre que eu desejei no meu interior, essa verdade sempre me veio. E eu sempre decidi pela verdade. Ainda há muito descontaminar, ainda muito. Mas quando o caminho, a jornada é na busca da verdade, da revelação da palavra, você vai descontaminando, ó. Descontaminando. Mas quando você não quer e prefere ficar com o que está... Outro dia, por assim dizer, uma irmã disse para mim assim: Wilson, mas hoje eu sou dizimista há não sei quantos anos, eu vou continuar dando. É o direito da pessoa. Se a pessoa ama mais a mentira do que a verdade, o que pode se dizer para essa pessoa? O que pode se fazer? Nem Deus vai obrigar a abrir a mente dela para dizer assim: não, você tem que parar de dar o dízimo. Nem Deus vai dizer isso. Deus já revelou a essa pessoa a verdade. Ela preferiu abraçar a mentira. E se vira que segue. O final, como vai ser? Não sou juiz. Não quero saber. E torço de todo o meu coração que chegue ao arrependimento e que Deus tenha um bom final de turno para ela. Entendeu a palavra turno aqui, né? É isso. O que cada um vai fazer com sua decisão é com você e Deus. E o que Deus vai fazer com a sua decisão é com Ele. Não é isso? Então pronto. Você pode bater o pé, você pode até ser verdadeiro, como essa pessoa me disse. Olha, Wilson, eu entendi, percebi que realmente você está trazendo aí a verdade, não está na palavra, mas isso aí me acaricia, me acalenta. Eu prefiro alguém que pregue essas coisas aí que me traz esperança de bênção material. É um povo tão sofrido, gente. Um povo tão sofrido, um povo que
Esses caras são uns canalhas. Agora falando para esses caras aí, esses pregadores aí. São os canalhas. São os ordinários. Ladrões da fé. Ladrões são vocês. Ladrões são vocês. Vocês são igual os sacerdotes do profeta Malaquias. Que eles que estavam roubando a Deus. Não foi o povo, não. Os sacerdotes estavam roubando a Deus. E vocês são iguais sacerdotes. Ladrões da fé. Ladrões da fé. Enganando o povo. Agora é um monte de coach. É um monte de... Rapaz, a igreja evangélica virou uma bagunça. Então, mais uma palavra aqui trazida. Misticismos e amuletos no meio do povo evangélico. Só cresce. Quem tem o Espírito de Deus vai ouvir. Por meio de mim, por meio de outros irmãos. Por meio da leitura simples. Vai conseguir se libertar. Quem não é? Isaías falou. Jesus falou. E a palavra continua ecoando. Esse povo honra-me com os lábios, me glorifica com os lábios, porque falar é fácil. Mas o entendimento, o coração, o entendimento está distante, muito longe de mim, porque vive de preceitos humanos, mandamentos que eu não mandei, e nem que meus enviados, emissários, apóstolos ensinaram, mas que introduzidos por mentes malignas e doutrinas de demônios humanos, doutrinas de demônios no meio evangélico. E por isso Paulo disse, se um anjo, ou até mesmo nós, pregar um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Palavra de Paulo, não é palavra de Wilson. Compartilhe esse vídeo a todos, em todos os seus grupos, amigos, irmãos, familiares. Vamos crescer, vamos para cima deles. Você que acredita na verdade, você que acredita no evangelho simples de Cristo, não se cale não. Você pode ajudar compartilhando esse vídeo. Dê o seu like, que é importante. Aperte o sino de notificação para que a plataforma notifique vocês em novos vídeos. E você que não é inscrito, está aqui pela primeira vez, ou tem assistido e não se inscreveu ainda, o que está esperando? Qual a dificuldade de apertar esse botão aqui de inscrever? Você não paga nada. E você ajuda o canal a crescer. Ok? Grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto.